Salve galera, tranquilo? Nossa história começa com um trabalhador chamado Noel, que é respeitado por todos por sua ética de trabalho e por ter uma vida decente. Um dia, enquanto recebia seu salário, Noel pegou uma garota pedindo ajuda. Ele correu para uma caverna e foi atacado por uma fera feroz. Um flashback de 15 anos mostra um jovem Noel fazendo remédios para sua mãe doente. Enquanto o trabalhador se preparava para levar a cabra de volta, sua mãe o avisava para não se aproximar de uma determinada rocha. A mãe dele. Ele está claramente muito doente, então nem está disposto a fazer mais chá para ela, mas ela o impede. Ela se desculpa por não poder fazer nada por ele e diz a Nem para viver a vida que ele quer. Naquela noite, Noel prepara o jantar, mas fica horrorizado ao descobrir que sua mãe está morta. No dia seguinte, Noor deixou sua mãe descansar e começou a aprender a viver sozinha. A vida de Noel era cheia de responsabilidades, mas ele não tinha ninguém ao seu lado. Uma noite, Noel descobre um livro que lhe traz lembranças das leituras de seu pai. A história se concentra em um aventureiro que usa magia que aprendeu como mago para matar um dragão e quebrar a maldição na floresta. Os aventureiros são muito respeitados porque sempre empunharam suas espadas em nome de seus amigos e derrotaram o mal. Ele continua com o aventureiro e se lembra de sua mãe lhe contando para um dia viver a vida que ele queria. Pela primeira vez, Noel decidiu deixar a cidade, declarando-se um aventureiro. Ele também não se despediu dos amigos. Após a morte de seus pais, ele deixou uma barreira que protegia sua casa após alguns dias de viagem. Ele não ficou surpreso ao ver um enorme capital em que entrou pela primeira vez. Ele ficou surpreso com a quantidade de pessoas que havia lá dentro. Ele ficou com um homem que parecia um aventureiro. Ele finalmente chegou ao seu destino. O guarda no portão de entrada o contorno sobre a guilda dos aventureiros. No entanto, o atendente mandou que ele fosse embora, pois aquele não era um local adequado para crianças. Ele revelou que seus pais faleceram. O atendente tornou-se mais amigável com ele, explicando que aqueles que desejassem se registrar na guilda dos aventureiros da capital do rei deveriam primeiro frequentar aulas na escola real de treinamento. Ele sugeriu que se Noel realmente quisesse ser um aventureiro, ele deveria adquirir algumas habilidades primeiro. Noel ficou animado ao saber que isso conseguiu aprender magia e esgrima, e ele ansiava por ir para a escola, onde todos os heróis dos livros de história seriam fortes o suficiente para derrotar. Capaz de lutar contra dragões do tamanho de montanhas com um único golpe, não está ansioso para aprender como ser um herói. Substantivo frequenta uma escola para heróis, mas só pode observar seus colegas de classe começarem a desbloquear seus poderes mágicos. Por fim, o mentor de Noel se cansou de esperar que ele liberasse seus poderes e disse que era perda de tempo tentando continuar. A única coisa que Noel aprendeu é desviar de ataques. O mentor acha que Noel deveria escolher um caminho diferente e sugere que ele tente a escola de heróis. Pessoas que receberam treinamento diferente também não fizeram. Ele veio para uma escola de guerreiros. Guerreiros arriscaram suas vidas para serem escudos para seus amigos. Então ele achou essa escola de guerreiros não otimista. O treinamento era difícil, mas mesmo depois de alguns meses, a habilidade física de Noel melhorou apenas desafiador. Um instrutor avisou que se ele continuasse a se esforçar, ele perderia sua vida. Então ele ensinou muito tentar o treinamento de cadetes. Infelizmente, ele não era bom em usar armas de combate. Ele tentou. Ele também não era adequado para treinamento de ladrão. Então, após receber treinamento mágico, mesmo depois de meses de treinamento, ele só conseguiu criar as menores chamas. Gandalf ficou chocado porque era raro ver alguém como Not que não conseguia usar magia. A última tentativa de Not foi se tornar pai, mas depois de meses de treinamento ele mal conseguiu fazer magia de cura. O aluno ficou surpreso ao descobrir que, após 3 meses de treinamento em cada escola, Not não havia aprendido nenhuma habilidade útil e, infelizmente, disse a Not que não poderia se matricular. Como um aventureiro frustrado, Noel descobriu que não era um gênio e, depois de voltar para casa, ficou mais concluído de que não tinha talento. No entanto, isso não impede nem que disse que só primeiro intensificaria seu treinamento. Nem desenvolveu sua própria espada e se lembra do que seu instrutor de esgrima lhe disse, que se nem praticasse uma habilidade repetidamente, ele poderia dominar uma nova habilidade. Essa foi a única habilidade real que Perry adquiriu durante seu treinamento, então ele decidiu treinar de manhã, à tarde e à noite pelo máximo de tempo possível, durante um ano no total. As coisas começam a se desenvolver, as habilidades de Peridnor foram muito melhoradas, agora ele pode desviar 10 espadas em uma respiração, ele ainda não ganhou nenhuma habilidade nova, mas suas habilidades de pele foram melhoradas. 3 anos depois, Nor agora é capaz de desviar 100 espadas em uma respiração, mas ele ainda não tem nenhuma habilidade nova. Então Honor acha que não tem chance de se tornar um aventureiro muito dinâmico no treinamento e, eventualmente, destruiu sua espada, vendo-a
luz em sua mão Nor. Muito determinado e decidi que precisava treinar mais em pensa porque estava treinando todos os dias, sem falhar. Agora se pere prática com 1000 espadas de madeira. Infelizmente ele ainda não consegue nenhuma habilidade nova. Decidiu tentar virar um aventureiro. Ele retorna para a capital. O gerente da guilda V diz que ele só conhece habilidades mais fracas. Ela sugere que ele vá para uma escola de treinamento, mas não explica que ele já tentou todas elas. A garota pede desculpas por não conseguir se registrar, mas também não. Eu esperei esse momento quando o velho apareceu, mas ele não encontrou Noel. Por fim, ele se lembrou dele e ficou feliz em ver que Nor estava treinando sozinho. Noel explicou que isso não funcionou, pois ele só melhorou um pouco suas habilidades com Perry. O velho explica que os aventureiros são divididos nas classes de EAS para serem reconhecidos em um determinado nível. Uma pessoa deve possuir diversas habilidades úteis. A triste lista de habilidades de Nor não mostra nada útil. Então o sonho de Nor é esmagá-los novamente. No entanto, o velho escudo disse que havia mais de uma maneira de ser um aventureiro. Na verdade, há outro nível abaixo deste, que é o nível F. Eu não consigo acreditar que se continuar assim, ainda poderia me tornar um aventureiro. Mas há algumas condições. Ele está proibido de aceitar missões que envolvam tirar vidas ou sair da cidade para coletar itens. Isso significa que ele só pode realizar missões dentro da cidade. Ninguém se importa em ser um aventureiro dessa maneira. Mas a garotinha ficou chocada quando nem quis fazer isso com entusiasmo e não se registrou. Então o garantimos que ele deu uma licença de aventureiro classe F. O garçom não achou que fosse grande coisa, mas foi uma mudança de vida para Nor. Então ele agradeceu a Nor pela pequena força extra que ganhou e começou a fazer tarefas pela cidade. Ele também aumentou sua velocidade para pegar gatos e curou os problemas que recebeu dos gatos. Você pequena chama para fazer o jantar e entreteve algumas crianças fazendo truques com pedras. Finalmente seu sonho de se tornarem ajudantes. Ele teme que as pessoas estejam pedindo demais. Voltamos aos dias atuais, onde no corre para a caverna encontramos pessoas sendo atacadas por monstros. Ninguém jamais viu um monstro somente em um livro. Ele ficou chocado quando viu o quão grande ele era. Algumas guardas pretendiam proteger uma garota, mas o capitão foi atacado. Ninguém foi ver como ele estava, apenas para descobrir que o capitão havia sumido. O monstruoso ataca os outros guardas ferozmente, e não percebe que eles não podem sobreviver. Segundo este último, os medos de Nu foram confirmados quando o monstruoso criou raízes. Todos os guardas voltam sua atenção para a garota, mas a fera usa um ataque de pedra para chamar sua atenção. Noel não sabia o que fazer, então correu para ganhar espaço e ver o quão rápido a fera era. Noel então se vira para ela e usa Peri, que faz o monstruoso voar. A fera o atacou, então ele usou sua habilidade de esquiva, mas sabia que se fosse atacado perderia a vida. O plano de não era esperar por uma oportunidade para contra-atacar, mas ele se lembrou de que isso não funcionaria porque ele não tinha nenhuma habilidade de esquiva. Ataque, e não consegue ver que a garota ainda não fugiu. O monstro parece ser atraído pelo anel dela. O monstro vai atacar, mas antes de usar sua habilidade Feather Step para aumentar a velocidade e desviar de ataque, sua espada quebra. Mas Nora declara que mesmo que ele não possa ser um herói, ele pelo menos espera poder proteger a garota, e também lembrando do que seu pai disse. Aventuras levantam espadas para derrotar o mal para os fracos. Ele se prepara para parar o ataque do monstro Nora. Então ele usa uma. O time perfeito parou o ataque e cortou a cabeça do monstro. Ele não viu que se o monstro fosse um pouco maior ele teria morrido. Agora ele sabia o quão realista seria para ele viajar pelo mundo e começar aventuras. A garota agradeceu por ter salvo sua vida e queria saber seu nome. Apenas disse que ele não era ninguém importante e foi embora naquela noite. Ele não descobriu em um monstro que nem era um demônio ser um grande problema para ele. Ele tremeu incontrolavelmente e decidiu mais uma vez que tinha que continuar treinando. Ainda mais difícil, olhando para trás da caverna, as consequências da batalha de Noel com a fera podem ser vistas. Knight se desculpa por não conseguir proteger a garota, mas Lynn diz que está tudo bem, porque ela não conseguiu. Faz sentido ter um mascote para o exame. Ascender ao trono foi uma decisão de Lynn desde o início. Ela pede desculpas ao cavaleiro chamado Enus por fazê-la se preocupar. O irmão de Lynn, R, descobriu o que estava apostando. Ele se perguntou se alguém havia convocado o Minotauro para a cidade. É um demônio que habita o abismo. O nível mais profundo. Da masmorra, então alguém teve que trazê-lo para a superfície, e a escuridão da noite descoberta com ele e explicou que a fonte era um anel encontrado no cadáver de um comerciante, de um velho mago no local após analisar o anel. Constatou-se que se tratava de uma pedra preciosa de alta qualidade, não encontrada no mercado. O emblema deixou na gema mostrou que o anel veio do Império Mágico de Darus.
então esta não foi a primeira vez que eles foram confrontados por Darus. Desta vez o monstro foi invocado e a princesa Lin ficou presa pela barreira, então eles percebem que precisam ter cuidado. Darus não queria apenas remover Lin. Ele também está atrás do recurso mais valioso do reino, as relíquias de uma masmorra perdida. R decidiu mudar de assunto para o homem misterioso que salvou Lin. Dizem que esse cara derrotou o Minotauro em segundos usando apenas uma espada grande. Os cavaleiros o seguiram, mas contaram que ele desapareceu de vista deles na forma de um fantasma. Tudo parece incrível. Então Ren queria saber quem é essa pessoa. De volta à guilda, o velho funcionário fica chocado ao ver que nem ainda está vivo. Porque ele pegou que um demônio apareceu perto da entrada da masmorra. Este é um demônio que eles nunca viram antes e não encontraram Noel. Então Noel se lembrou de que estava ocupado fugindo de um grupo de estranhos que o seguia. Mas ele apenas disse ao balconista que estava cansado e foi direto para casa. O funcionário explicou que Noel teve a sorte de não ter encontrado um demônio. Este funcionário já foi um cara de nível A, mas até ele pode perder a cabeça. Se ele encontrou a besta, presumimos que o monstro sobre o qual o escrito estava falando era diferente daquele contra o qual ele transferiu, porque ele era na verdade apenas um grande tour e não um demônio. O funcionário explicou que um homem misterioso derrotou o demônio com um golpe, e os ignorantes não ficaram surpresos ao saber que havia pessoas extraordinárias no mundo. O funcionário também não lhe pagou pelo seu trabalho, mas perguntou-se por que ele já não estava interessado em encontrar um emprego adequado e não tinha ideia do que estava a falar, por isso o funcionário mais uma vez. Eles tiveram que explicar a ele que era apenas uma maneira de nem ganhar 30% a mais de sua renda. Nesse momento, eles são interrompidos pela alegria de Lin e o balconista fica chocado ao vê-la. Lin fica feliz em poder usar suas habilidades de detecção de longo alcance para encontrar Nock, e ela se desculpa, mas explica que eu particularmente o encontrei. Presumimos que ela tem habilidades de ladra, mas ela explica que seu foco é magia e que ela também conhece todos os 6 sistemas de habilidades. Todos estavam olhando para eles, então ela quis conversar lá fora. O funcionário se sentiu muito desconfortável e não sabia em que encrenca nem havia se metido. Lin explicou que seria melhor conversar lá fora porque havia menos pessoas lá fora e ninguém poderia ouvi-la quando ela usava os feitiços de isolamento acústico e ocultação. Nem não sabe se isso é uma boa ideia para ela, mas o balconista diz a Eli que Nora ouviu dizer que todos estão procurando por um homem misterioso, mas estão começando a se perguntar se ele realmente existe. Nem se pergunta quem eles estão procurando, mas Lin diz para ele não se preocupar porque eles não podem. Ao descobrir que Rin fez tudo isso para agradecê-lo por salvar sua vida, ela explicou que ele realmente salvou a vida de muitas pessoas em todo o país, então notou que Rin era muito egocêntrico e que ele pensou que apenas interferiu em sua luta, e ela não conseguia imaginar o que teria acontecido com ela sem Nol, então Nol decidiu aceitar seus agradecimentos. E Rin queria retribuir com a mais profunda gratidão, mas o humilde Nol disse que não era necessário, e seu pai queria agradecer a Nol pessoalmente, mas Nol também disse: "Isso é demais." E Lin explica que ela é uma pessoa de alto status, então ela deve dar algo para uma pessoa que salvou sua vida. Entretanto, quando ele rejeitou todas as suas propostas, dizendo que não preste nada, ela se manteve firme, eventualmente começando a chorar e declarando que não tinha obrigações de aceitar sua gratidão. Então ela se decidiu a se mover 1 centímetro até que ele aceitasse. Isso a lembrou de sua determinação quando ele estava treinando na escola, e ele disse que também não iria embora, então ela foi enviada com o pedido. Como apenas conhecer seu pai não parecia grande coisa, ela não ficou surpresa quando se tornou muito cautelosa. Explicou que não queria que as pessoas os vissem e, para evitar isso, usou detecção de oclusão e várias outras habilidades para escondê-los, e não ficou surpresa ao ver o quão grande era sua casa, mas disse que isso era comum para uma família como a dela e, finalmente, disse seu nome. Então veja que não havia se apresentado formalmente, seu nome era Limber Clay. Nome em Adventures Nor não consegue acreditar no quão grande é sua casa. Então ele pensa que ela é algum tipo de nobre. Lin pergunta a Enus onde está seu pai. Enus explica que está falando com Ren. Lin explica que não é seu convidado especial e que ele arriscou sua vida para salvá-lo. Enus fica chocado ao ouvir isso e decidir levá-lo até seu pai. Não está completamente perdido neste momento porque pensa que Enus é uma empregada da casa, embora ache estranho porque as roupas que ela estava era difícil de lavar. Enus estava tão sério que não sabia que ela parecia duvidar dele. No caminho, uma cara agressiva pergunta a Nor quem ele é, e Nor percebe que a casa é bem perigosa. O nome do cara era Gilbert, e Enus disse a ele que Noel era o convidado especial de Lin. Gilbert percebeu que esse era o cara que todos estavam procurando, mas não descobriu que Noel fosse especial. Enus pede para Gilbert ir com ele e secretamente revela que desconfia de Noel. Quanto mais acompanhantes, melhor.
Gilbert ficou muito sério e confirmado ao lado dele. O rei ficou furioso porque Daro havia desconsiderado o tratado de paz. Ele é luxuoso que eles renunciaram a todos os direitos sobre a masmorra e se ofereceram para emprestar-lhes força militar em troca. O rei sabia que era um acordo sujo que arruinaria seu país, então ele decidiu, mas Darus disse que se arrependeria de suas palavras. R explica que Darus não é a única ameaça que eles enfrentam, e o rei percebe que finalmente descobriu algo. Nesse momento, Lin chegou com todos. Nem vimos que todos estavam se curvando e simplesmente caminhou em direção ao pai de Lin. Ele vê Lin usando uma capa de eremita e fica muito bravo porque isso significa que ela se foi. Lin explica que ela deve encontrar uma pessoa que salve sua vida e apresentar Nor ao seu pai. O pai de Rin está feliz por ele estar aqui, e Nor explica que ele não é um nobre, então ela não sabe o que é justiça fazer nessa situação. O pai de Ellie prefere esse método porque facilita a comunicação. Ele agradece formalmente a Noel por salvar sua filha. Nem aceitou suas palavras porque essa era toda a gratidão de que você precisava. Ele ficou aliviado que finalmente tudo tinha acabado e ele poderia ir direto para casa. O pai de Lin quis recompensá-lo bem e se ofereceu para lhe dar dinheiro e terras. Ele queria saber o que nem queria, mas nem apenas disse que não queria nada. Então o pai de Lin ofereceu o tesouro na masmorra. O país deles tinha a masmorra mais antiga do mundo, e o tesouro dentro dela era muito raro. Todos os itens encontrados na masmorra foram armazenados no salão do tesouro. 17h05. Ele também não havia chance de levar metade dos itens armazenados ali. R fica chocado e ressalta que seu pai é muito generoso, mas nem recusa novamente. Ele não precisa de nada específico. Basta dizer obrigado. O pai de Lin não sabia o que dar a alguém que não queria dinheiro, terras ou riqueza, mas Nock só queria sair dali. O pai de Rin toma uma medida mais extrema e mostra a Nock a espada que ele escondeu atrás do trono. R se pergunta o que seu pai está pensando, mas o rei explica que está tudo bem. 17h37. Como a espada havia se tornado um item decorativo, Nor não faria nada melhor do que deixá-la em paz. Se ele a substituísse por uma réplica, ninguém notaria e ninguém acreditaria que o rei daria a espada para Nor. Nem ficou chocado com seu peso. Ele não viu que a espada não tinha preço e então declarou que não poderia aceitar um presente precioso. O pai de Lin explicou que era apenas algo que ele pegou e que só gostava porque gostava. Não era grande coisa, então nem decidia aceitar. O pai de Lin disse a ele. 18h09. Então, Noel testou a espada, aumentando sua força, e desferiu um golpe poderoso que chocou a todos. O pai de Lin ficou surpreso por ele conseguir balançar o bastão com uma mão e disse a Noel se ele poderia ajudar sua filha a ficar mais forte. As coisas que ficam são realmente perigosas, então ele fica preocupado com ela, mas nem acha que pode ensiná-la. Além disso, nem acha que os pais não devem interferir muito nos assuntos dos filhos e que Lin deve tomar suas próprias decisões. O pai de Lin concorda totalmente com ele, enquanto Nor pensa. 18h41. O rapaz adorava rir e Nor decidiu que era hora de ir embora, então o pai de Lin agradeceu novamente quando ele saiu. Nem não poderia deixar de pensar que havia recebido algo precioso, e nesse momento ele viu que aquela espada era a mesma que ele sempre sonhou em usar para limpar uma senhora idosa, e se disse que isso tornaria seu trabalho mais fácil. Parece estar falando com Nor, que se pergunta se ele está em apuros, mas fica chocado quando Eno se ajoelha e pede desculpas a ele, especialmente porque ele. 19h12. Salva a vida de Lin, aceitamos suas desculpas. Então ela explica que seu trabalho é proteger a família Clay e que isso tem precedência sobre todo o resto, também sem perceber que ela não é realmente uma irmã divertida. Então ela explica que ela é chamada de Escudo Sagrado e é vice-capitã do Tempo de Guerreiros da família Clay. E desde muito jovem ela foi designada para ser o escudo de Lin e é seu trabalho proteger Lin, mesmo que isso lhe custe a vida, também não salvando Lin. Então Enus afirma que isso é o mesmo que salvar sua vida, também não pensando que esse seja o caso. 19h42. É importante, mas prometo ajudá-lo de todas as maneiras que puderem a partir de agora e não pensar muito em todos ali, mas decidir simplesmente aceitar seus sentimentos e então ficar muito sério e importante que, embora Rin possa ter permitido que o comportamento de Nock e a maneira como ele falou com o rei fosse inaceitável, ela não pode mais permitir isso e pede que ele não faça isso de novo. Ele também não se desculpou nem foi apresentado formalmente por algum motivo. Ela ficou chocada ao ver seu nome e isso é normal. Gilbert diz que não é nada, impede nem de ir para casa e exige que ele demonstre suas habilidades na batalha. Nem está exausto e prefere ir para casa, então fica surpreso quando Gilbert insiste em simular uma batalha. Nem sabia o que esperar, pois não tinha parceiro de treino desde que saiu da escola 14 anos antes.
Gilbert explica que ele é bastante conhecido por suas habilidades de luta e instrução, nem por sua escolha de arma. Nem percebeu que essa oportunidade era para o aventureiro iniciante, então pegou uma espada e anunciou que estava pronto para lutar. Também não achou que isso seria um grande desafio para Gilbert, então planejou apenas aproveitar a luta como uma chance de treinar com alguém mais habilidoso do que ele. As tropas observadoras sentiram pena dele se preparando para lutar contra seu capitão e desejaram que ele aproveitasse a vida após a morte. Gilbert começou a luta, mas não se esquivou facilmente de seus ataques, nem ficou evidente com o controle de ritmo de Gilbert, e, pela precisão dos movimentos de Gilbert, ele percebeu que Gilbert havia treinado duro para chegar a esse ponto, mas nem conseguiu entender por que Gilbert era tão lento. Nem parecia perceber o que estava acontecendo, pois decidiu que Gilbert simplesmente não descobriu que ele era digno o suficiente para ver sua verdadeira força. Ele parou na luta, explicando que sabia que Gilbert estava o alcançando. Ele então instruiu Gilbert a não se conter muito. Gilbert não sabia, mas presumiu. Ele deve ter pegado leve com ele porque ele não era apenas um cara normal. Ele se desculpou e ficou mais sério. Você não poderia dizer que Gilbert estava muito mais rápido agora. O que era ainda mais impressionante era o quão completamente relaxado Gilbert estava após um ataque, nem estes que ele fez isso de propósito. Apenas presumiu que Gilbert fez isso para atraí-lo. Gilbert estava frustrado por não poder atacar, mas também não achou Gilbert simplesmente não levou isso a seu. Gilbert se exibiu. Ao contrário das mudanças durante o ataque, mas também não evita facilmente, e pensa que não está perto de atingi-lo, nem diz a Gilbert que pode acelerar mais, mas finalmente começa a perguntar a Gilbert se ele deu tudo de si. Ele pensa em todo o treinamento solo que fez, e começa a pensar que pode realmente ser mais forte, nem começa a pensar que pode realmente vencer. Mas Gilbert interrompeu seus pensamentos e usa um ataque muito poderoso, e quando a poeira baixa, Gilbert fica feliz, nem tinha ido embora, nem eles simplesmente disseram a Gilbert que ele havia vencido a batalha simulada, mas isso só frustraria Gilbert, nem fez todas as tropas se perguntarem como alguém poderia ter evitado o grave ataque de seu capitão. Eles calmamente disseram que a força do vento da ponta da lança de prática que Gilbert usou fez Nor voar, e se Gilbert usou um lançamento de batalha, então nem certamente teria perdido a cabeça. Eles sabiam que um talento como o de Gilbert era 1 em 1 milhão, mas Gilbert era bastante. Ele ficou perturbado, pensando em seu passado e em como parecia natural quando pegou o lançamento pela primeira vez. Quanto mais ele treinou, mais habilidoso e mais forte ele se tornou. Gilbert saiu de aldeia em aldeia, derrotando todos os guerreiros mais fortes, procurando alguém que pudesse derrotá-lo. Gilbert já havia derrotado todos na capital, então ele esperava encontrar alguns grandes guerreiros em uma vila. O país está prestes a entrar na guerra, então ele é aconselhado a retornar à capital para encontrar o grupo que está reunindo armas. Gilbert então retornou à capital para caçar demônios. Ele ouviu que uma figura poderosa havia sido juntada à legião. Ele os desafiou e os destruiu completamente. Gilbert estava ficando cada vez mais frustrado. Não havia realmente ninguém que pudesse desafiá-lo. Gilbert está cansado de todos os fracos ao seu redor. Ele estava realmente começando a ficar entediado. Um dia, seu mentor informou a Gilbert que havia obtido o mesmo título que ele, mas Gilbert não levou isso a sério. Gilbert fica entediado e pergunta o que ele acha de Enus. Gilbert explica que Enus é poderoso, mas de uma maneira diferente. Em uma luta simulada, ele garantiu a derrota. Gilbert descobriu que seu treinador também estava apavorado, porque ele tinha que passar o tempo todo treinando pessoas que tinham menos força do que seu dedo mindinho. O treinador tem certeza de que um dia surgirá alguém que o superará, e Gilbert só espera que esse dia chegue logo. Gilbert agora acredita. Gilbert se perguntou que tipo de pessoa poderia fazer isso, mas agora ele viu que não fazia sentido nem era verdade. Ele parecia o tipo de pessoa que poderia derrotar monstros sozinho, mas a luta eles mostraram algo diferente, e não disse que ele poderia acelerar, permitindo que Gilbert desse tudo de si. Gilbert sempre soube que usar sua técnica mais poderosa em alguém faria com que essa pessoa perdesse a vida, mas essa era a única maneira de seu lançamento alcançar. Gilbert não tinha ideia do que estava acontecendo. Quando Nor não foi atingido por seu ataque, no primeiro combate frontal, Gilbert foi completamente derrotado. Para piorar a situação, nem se rendeu, aparentemente porque não quis envergonhar Gilbert na frente de seus subordinados. Para tornar as coisas ainda mais humilhantes, nem disse casualmente que esperava encontrá-los novamente depois que nem fosse embora. Gilbert ficou chocado ao ver as rachaduras no chão porque não viu que nem evitou o ataque mesmo assim. Ele usou toda a sua força, mas Gilbert estava feliz porque as coisas finalmente ficaram interessantes. Ele viu que era tolice pensar que estava ficando mais forte. Ele usou o aprimoramento de força e o passo de pena,
mas decidiu que só poderia evitar os ataques de Gilbert porque o nível de Gilbert era o suficiente para ele escapar. Ele estava feliz que Gilbert mostrou a ele o que ele realmente era, então ele resolveu se tornar mais forte novamente e não o fez novamente. Ele estava cumprindo humilde seu dever e o romance ficou claro com sua nova espada para limpar as calhas. Ela até limpou a sujeira mais teimosa do fundo e conteve certeza de que sua nova espada era realmente mágica. Ele ficou feliz que o trabalho de limpeza da vala tivesse corrido bem, porque isso fez com que ele pudesse parar de trabalhar com transporte de terra por um tempo. Ele também não tinha essa grande espada agora, então ele só queria ser útil para as pessoas. Ele descobriu várias maneiras diferentes de usar uma espada, mas todas elas TM. Quando se trata de habilidades, a melhor solução para seu próprio problema é relaxar os dedos. Embora ele tenha sido treinado em muitas escolas, ele só dominou habilidades de baixo nível. Neste momento Lin aparece, lembrando que ele deve ser mais formal na frente da família real. Ela gosta disso, então ela pede para ele parar e revelar que ela tem um pedido especial para ele. Então ela avisa que não quer aceitá-la como sua página, e não sabe o que é. Então ela explica que a página é ter alguém cuidando do seu dia a dia enquanto você aprende habilidades e absorve o conhecimento dessa pessoa é como um aprendiz, mas para ela só estar perto de nós já é o suficiente. Não se recusará imediatamente, mas garanta que pode ser útil para ele. Ela recebeu notas máximas em todas as 6 escolas de treinamento, então sabia que seria uma ótima florista. Nora continua se recusando, explicando que ele não tem nada a lhe ensinar. Além disso, ela não poderia ajudá-lo. Porque ele pode fazer tudo o que precisa ser feito sozinho. Lin diz que sua família o pagará bem, mas ele também se recusa. Ela então se oferece para ser seu assistente, mas ele também não precisa dela. Ela prova suas habilidades com uma magia brilhante, alegando que é a habilidade mágica mais alta que ela pode usar. Ela também demonstra seu ataque Snowblade, cortando uma árvore ao meio em um instante. Ela explica que é uma técnica de nível de ladrão, mas isso não é tudo. Ela também usa o Holy Slash. É muito poderoso. Ela revelou que essa era uma habilidade sagrada do tipo espada. Xin Lin fica desapontado por vê-la novamente e se pergunta se ela foi confundida com alguém que vale a pena aprender. Ela tinha acabado de provar seu talento, então nem quase se sentiu insignificante em comparação a ela. Tudo o que ele fez foi mais uma prova de que ele não tinha nada a aprender com Noel. Lin estava tão determinado que nem pensou em como fez-la entender que ele não tinha nada para lhe ensinar. Ele decidiu só para mostrar a ela que Lin havia demonstrado todas as suas incríveis habilidades naquela época, e não para mostrar a extensão de sua deficiência, e a pequena chama enquanto caminhava para casa depois. LN pensou na história que todos os professores nas 6 escolas contavam aos seus alunos, a história do jovem sem talento. E os alunos apenas pensaram na história como um conto de fadas porque pareciam impossíveis pensar que tal garoto realmente existia, um garoto que frequentava todas as escolas de treinamento na capital real que eram famosas por seu treinamento. E completou todos os cursos, o que por si só era incrível porque até o guerreiro mais forte desistiria depois de 3 dias ou 3 meses de cursos, muito menos uma criança, e ela também pensou assim, até que um dia conheceu Noel, o treinador de magia que mostrou a Lin algo interessante para ela. Ele mostrou a ela como sua pequena chama havia crescido. O treinador explicou que com treinamento, até mesmo uma pequena chama com habilidades básicas poderia crescer como ele, e ela não tinha absolutamente nada. Uso prático. Nos últimos 200 anos ele só foi usado para diversão. Lin tentou inúmeras vezes aumentar sua pequena chama, mas nunca conseguiu fazê-la crescer nem um pouco. Obviamente, esta não é uma tarefa fácil e pode exigir uma pesquisa dedicada e de longo prazo. É por isso que Lin ficou tão envergonhado quando viu a pequena chama de Jie. Era muitas vezes mais poderoso que a chama do maior mago que o mundo já viu. Era uma pequena chama que superava tudo o que ele já tinha visto no mundo. Ele explicou sem jeito. As outras 5 habilidades de carreira que ele conhecia eram exatamente as mesmas que esta, e ele também não percebeu, mas todas as 6 habilidades de sua carreira eram extraordinárias. Lin agora estava envergonhado de si mesmo para tentar exibir suas habilidades. Ele se defendeu do ataque do demônio com uma espada básica, mas não se gabou de sua força. Ele apenas continuou a trabalhar para os outros e não tinha uma vontade e um corpo obviamente forte, nunca cedendo a ninguém. Lin logo governaria o país. Do lado do irmão dela, então ela precisa ser forte. É por isso que ela decidiu aprender a ser mais forte. Naquela noite, Lin encontrou Noel novamente e descobriu que ela o seguiria onde quer que ele fosse até que ele admitisse que ela era sua escudeira. Isso porque o poder que sua família real estava procurando existia dentro de Noel no castelo. R estava infeliz com seu pai porque ele deu a lâmina negra a uma pessoa de sangue desconhecida. O pai de R encontrou a espada na parte mais profunda da masmorra. Solicite uma missão.
Extremamente perigosa levou à descoberta desta espada. A lâmina era feita de um material desconhecido que era mais duro do que qualquer outro material. Não importa o quanto eles tentaram, eles não conseguiram arranhar esta espada. É por isso que ela era chamada de espada inquebrável. Quando foi encontrada, estava muito prejudicada. O que fez todos se perguntarem que tipo de força poderosa fez assim. Esta espada tinha um valor inimaginável. Então o rei não conseguiu entender por que o rei era apenas um presente de Deus. Mudou do jeito que ele pensa. E percebendo que há um clima de inquietação emparelhando sobre o país, é provável que R tenha concluído que seu pai deve ter tornado Knot dependente dele por algum motivo. Knot é um homem que derrotou sozinho o Minotauro e salvou a vida de Lin, então ele pode ser uma arma secreta em algo que está prestes a acontecer em outro lugar. Quando conhece Lin, ele se pergunta se isso é uma coisa certa para a princesa fazer, mas ela ressalta que é uma aventureira antes de tudo, e Lin o chama de seu mentor. Mas eu também não quero que ela não faça isso. Nem tenta esclarecer a situação, mas não consegue, enquanto Lin continua a persegui-lo por toda parte. Nem P conseguiu encontrar algum trabalho na guilda, então ela ficou especialmente assim. Como ele era uma pessoa comum na guilda, o atendente ficou surpreso por estarmos com a princesa, mas Lin disse para chamá-la pelo nome, já que ela era uma aventureira agora. O garçom percebe que não deve interferir nos negócios dos outros, e Naora explica que está procurando um emprego que exija 2 pessoas. Lin de Rank B. Então, se os 2 formarem uma equipe, eles podem aceitar um trabalho caçando goblins nos arredores da capital. Nem fica chocado com isso, já que goblins são monstros usados por aventureiros para testar suas habilidades. Também não acredita que seria capaz de aceitar um emprego fora da capital, mas se sente mal por tirar vantagem da classificação de aventureiro de Lin. Isso seria especialmente ruim, já que ele está tentando se livrar dela, mas se pergunta se realmente aceitaria isso. Lin diz com entusiasmo que seria. É um privilégio trabalhar com ele. Ele se sentiu um pouco envergonhado, mas logo superou, pois um de seus sonhos estava prestes a se tornar realidade. Ele começa a trabalhar ansiosamente, mas precisa voltar logo porque o garçonete ainda não lhe contou nada sobre isso. O que você esperava foi avisar que, embora fosse um trabalho braçal, isso não significava que não era perigoso. O local de trabalho fica na Floresta das Feras. Eles devem trazer as orelhas do Goblin como prova de uma caçada bem-sucedida. Sem orelhas, eles não seriam compensados. Então, isto é muito importante. Havia relatos de que o número de goblins estava atrapalhando o tempo todo, então havia uma chance deles não encontrarem nenhum. Se isso acontecer, o atendente dirá para eles simplesmente coletar algumas ervas e trazê-las de volta. Os 2 deixaram a capital e caminharam pela floresta, contando animadamente um ao outro que estavam na melhor forma de suas vidas. Noel não pediu para Lin contar sobre Gobuzi. Ela explicou que eles caçam pequenos animais e comem frutas das árvores. No entanto, eles aprimoraram os humanos. Se seus números continuarem a crescer, haverá escassez de alimentos para eles, o que poderá levá-los à invasão de aldeias humanas. É por isso que os aventureiros têm controlado seus números. A floresta, por outro lado, depende dos goblins. Portanto, caçá-los até a extinção também não é uma boa ideia. Lin tinha obviamente muito conhecimento, o que o fez perceber ainda mais que não tinha nada a lhe ensinar. Lin continuou verificando se os goblins estavam por perto, mas eles não encontraram nada. Tipicamente, eles encontrarão pelo menos um. Lin então determinou que os rumores sobre a diminuição do número deles eram verdadeiros. Nesse momento, Lin sentiu a presença de um monstro por perto. Eles foram verificados, mas a floresta estava ficando mais escura. As árvores polvilhavam a luz. Mas os gobos preferem viver em lugares como este. Surpreendentemente, Lin revelou que o corpo do monstro simplesmente desapareceu. Nem achamos que o monstro simplesmente morreu de velhice. Mas eles ficaram chocados ao descobrir que o Goblin havia sido desmembrado. Usando rapidamente a magia de revelação, isso revelou um monstruoso gigante que estava comendo outro Goblin. Também não ficou surpreso ao descobrir que o gigante também era um Goblin. Já que os Goblins eram considerados monstros mais fracos, o gigante claramente parecia um Goblin, até mesmo usando algumas árvores próximas como armas. Ele também não era ingênuo a ponto de pensar que isso era o que os Goblins realmente eram comparados ao que ele tinha ouvido. Além disso, ele imaginou que os outros eles poderiam lidar com eles sem problemas. Lin obviamente. Aterrorizados, e não a culpando, pois ela não tinha experiência em combate, nem garantindo que estavam bem, e alegando que estavam apenas lutando contra um Goblin, estávamos realmente assustados, mas ele sabia que se queria vencer, não poderia pensar em Tarn. Lin sabia que na verdade esse Goblin era o Imperador Goblin, que era considerado uma ameaça extrema. O Imperador Goblin era um monstro criado por humanos através de manipulação genética.
a pesquisa por atrás dele era proibido, e o que realmente o tornado assustador era que ele comia. Seus semelhantes absorveram seu poder e se tornaram ainda mais poderosos. Lin pensa em Nobu dizendo que eles estavam apenas lutando contra um Goblin, e o Goblin ficou conhecido com a confiança dela. Ela era tão ingênua quanto Norbu, porque agora pensava que ele tinha vindo para aquela área de propósito. Lin acha que o motivo de Norbu estar tão animado com o trabalho é que ele quer eliminar uma ameaça que ninguém conhece. Lin ganhou confiança com isso, então os dois se prepararam para lutar. O gigante tentou atacar. Primeiro, mas não usando habilmente, o melhor Peri é muito poderoso e consegue se afastar e não recuar e não perceber que está tentando encurralá-lo, mas ele se recusa a permitir que isso aconteça. Ele desequilibra o Goblin e diz a Lin para atacar com magia. Elo faz exatamente isso, mas o Goblin é muito rápido para atacar neste ponto. Precisamos salvar Lin, pois o Goblin começa a atirar árvores neles e Nor continua a afastá-los com os pés. Lin sabe que precisa fazer algo antes que piore, mas quando ele fica chocado ao descobrir, percebendo que as feridas do Goblin foram cicatrizadas, nem mesmo o Rei Goblin poderia ter sido curado tão rápido, Lin conclui que deve ter algo a ver com o cristal mágico na testa do Goblin. Ela diz a Noel que se ele conseguir derrubar o cristal do monstro, eles têm uma chance de vencer. Seus planos são interrompidos quando Bista joga um aglomerado de árvores em Noel. Noel fica surpreso ao ver o número de árvores e percebe que esse Goblin está observando para ver se ele pode desviar. Noel sabe que ele não pode desviar. Felizmente, Lina se curou com magia. Então Lin estava mais certo do que nunca de que estava reabastecendo suas forças com a pedra de mão. Os dois logo perceberam que nesse ritmo, eles só iriam esgotar ainda mais sua resistência enquanto tentavam acompanhar. Nor estava sem ideias e disse a Lin para parar o ataque de rajada em suas costas. Lin se bateu a nos atacar porque sua rajada era tão poderosa que poderia destruir as paredes do castelo. Não importa o quão poderoso ele fosse, ele não sobreviveria, mas nem explicado. Na testa dela, o duende perde a cabeça, e Lin revela que recuperou a pedra. Ele pede para ela matar o Goblin, mas também pede para ela ter certeza de que ele não sente muita dor. Lin obviamente não ouviu essa parte porque viu o Goblin e abrangente de agonia. Após o fim da tortura, Knop pediu desculpas à fera e decidiu não matar Goblins por enquanto. Ele percebe que não deve se colocar em uma situação de perigo, então enfrenta o próximo desafio. Os agentes só podem desempenhar um papel após mais treinamento e se tornarem mais fortes. Ren trouxe a pedra mágica para ele relatar sobre o Imperador Gob, e só de ver a pureza e o tamanho da pedra, ele sabia que era obra do Império Mágico. Ele também descobriu que Lin Nor derrotou um monstro extremamente poderoso com apenas alguns exemplos. No entanto, o que mais o chocou foi como um monstro desse tamanho poderia ter sido trazido ao reino sem que seus guardas e agentes percebessem. Ele fez seus agentes ficarem de olho em tais cidades vizinhas e os removerem de seus postos. Enquanto isso, Nor e Lin estão se relacionando com Guilda F, que pergunta a Nor como ele se sentiu depois de sua primeira caçada. Nem ainda acredita que contrate um Goblin comum, então ele diz a FET que foi mais difícil do que ele planejou e que eles venceram apenas por causa de Lin. Ela admirava a humildade dele, e Fix descobriu que Noel estava apenas observando por trás enquanto a princesa e Gob lutavam. Quando ele ouviu que o Goblin tinha uma pedra mágica vermelha na testa, ele ficou chocado e cético, e perguntou se era realmente um Goblin. Noel se vira para Lin em busca de confirmação, e ela responde que, já que seu mentor o chamou de Goblin, então ele é apenas um Goblin e nada mais. Fett estava contente em ser um monstruoso raro. Ele então fez com que ela entregasse provas de sua morte. Nem LN viram de repente que eles se esqueceram de cortar as orelhas do Goblin antes de queimá-lo completamente até a morte.